Tem uma frase do Nietzsche que eu gosto muito, que é assim, ó: quem tem por que lutar, suporta qualquer como. Como conciliar trabalho e a rotina de estudante? Eu sei que muitas pessoas têm essa realidade de precisar trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? Muitas pessoas precisam trabalhar ou para se manter porque moram sozinhos, ou para ajudar em casa, ou para obter bens de consumo próprio, enfim, são N motivos, né, que levam as pessoas a precisarem trabalhar e ao mesmo tempo aí cursar em uma faculdade em um turno diferente, né. E eu sei que essa rotina ela é extremamente exaustiva, eu vivo essa rotina e, assim, maioria dos meus colegas, inclusive acredito que todos os meus colegas, né, todas as pessoas que estudam comigo, que estão ali na mesma turma, que estão na mesma sala, elas têm essa mesma rotina. Então elas trabalham durante o dia e estudam durante a noite. Hoje eu também trabalho, né? Porém, atualmente o meu trabalho é home office, mas ao mesmo tempo eu tenho ali que cumprir, da mesma forma eu tenho que cumprir o horário comercial que é estipulado. Então, naquele horário ali eu preciso trabalhar e eu não posso estar fazendo outras coisas nesse turno, né? Antes, quando eu comecei a faculdade, eu trabalhava presencialmente. Então era muito mais corrido porque eu precisava sair de casa para trabalhar, precisava voltar. E eu pego, né, 1 hora de ônibus para chegar na faculdade, para voltar depois também. Então, enfim, ficava muito mais corrido. Porém, agora, como eu estou nessa realidade de trabalhar home office, eu já sinto que eu tenho um respiro, assim, né, um alívio, porque por mais que seja trabalho da mesma forma, eu estou em casa, né, então se eu saio aqui de onde eu trabalho, eu vou estar na minha casa, eu vou poder tomar café mais tranquila, eu vou poder me arrumar para a faculdade mais tranquila. Então eu já sinto que de alguma forma eu tenho esse privilégio, mas ainda assim eu preciso trabalhar, né, durante todo o dia aí e estudar no período da noite. E eu sei o quanto é difícil a gente dar conta de tudo que a gente precisa dar conta. Eu sei o quanto é difícil gerenciar o tempo, né, para dar conta aí de todas as demandas, e esse vídeo é justamente para essas pessoas que estão nessa realidade, que precisam conciliar o trabalho de CLT, a rotina de CLT e ao mesmo tempo fazer um curso superior, fazer uma faculdade. Então, como que é possível conciliar isso? Como que é possível fazer as duas coisas bem feitas? Como que é possível realmente sobreviver a essa rotina? Então, a primeira coisa que eu vou citar aqui para vocês, né, é justamente sobre aquilo que eu falei no início do vídeo, que quem tem um porquê suporta qualquer como. Ou seja, quem tem um alvo no futuro, quem tem um objetivo, quem sabe que vai ter uma recompensa no final, vai suportar esse processo, por mais difícil que ele seja, por mais exaustivo que ele seja. Eu tinha uma professora, que era uma professora da TCC, inclusive, né, da terapia cognitivo-comportamental, quem for aí da psicologia vai saber do que eu estou falando, e ela falou uma vez assim, ela estava ensinando sobre reforço positivo, tá? Só para deixar o contexto aqui. Ela falou bem assim: pessoal, vocês vêm toda noite aqui para a faculdade, né? Vocês têm uma rotina exaustiva, a maioria de vocês trabalha e estuda ao mesmo tempo, e toda noite vocês estão aqui na faculdade. Toda noite vocês estão aqui estudando, né? Dando o melhor de vocês nas condições que vocês têm. E por que vocês estão aqui? O que faz que vocês continuem vindo para cá toda noite? O que ela queria dizer com isso, né? Ela queria dizer que a gente ia obter uma recompensa com isso. Então, todo esse processo, por mais exaustivo que fosse, a gente estava persistindo nele porque a gente ia ter uma recompensa lá no final. E essa recompensa ia fazer esse trajeto valer a pena. Então, se você tá aí numa rotina punk, né, numa rotina exaustiva, numa rotina pesada, numa rotina que tá sugando tudo de você, eu sei que é muito comum a gente pensar, poxa, mas em que direção eu estou indo? Será que isso vai valer a pena? E é muito importante, né, a gente pensar que isso é uma fase, né? Por mais clichê que pareça, por mais óbvio que pareça, isso é uma fase, isso não vai ficar aí para sempre. Isso não é permanente. Então, às vezes, né, você tá aí dando tudo de si justamente porque esse é o período de você plantar. Esse é o seu período de plantio para que você possa colher depois.
Então, o primeiro ponto que eu vou citar aqui para você, quando você tá aí nessa rotina doida, né, de estudar e trabalhar ao mesmo tempo, é não se comparar com as pessoas que apenas estudam e apenas dessa forma, porque eu sei que apenas estudar já é um grande esforço, já é um grande trabalho, né? Estudar leva tempo, leva dedicação, é difícil, então estudar já é um baita trabalho aí. Mas o que eu quero falar? Muitas vezes a pessoa que apenas estuda, ela vai ter muito tempo para se dedicar mais. Ela às vezes, inclusive, vai conseguir terminar a faculdade mais rápido, porque talvez ela vai ter mais tempo para pegar mais matérias, né, para antecipar ali as matérias. E essa não é a sua realidade. Então você tem que parar e fazer um questionamento, tá? Aquela pessoa, ela apenas estuda, né? Ela tem o tempo ali para se dedicar mais. Essa é uma realidade possível para mim? Eu poderia parar de trabalhar e apenas estudar? Não? Então, tá feito, gente. Então, não tem muito o que ficar ali pensando, porque essa não é uma realidade possível para você. Isso não é uma possibilidade para você. Você precisa trabalhar, você precisa, de certa forma, ali se manter, né? Ajudar nas contas de casa, ou enfim, por N motivos as pessoas trabalham e você não consegue parar de trabalhar. Essa não é uma opção para você, né? Essa não é uma escolha para você. Então, ponto. Você não precisa se comparar com a pessoa que apenas estuda, porque obviamente ela vai ter tempo para se dedicar mais, ela vai ter tempo para estudar mais, ela vai ter tempo para adiantar matérias, algo que não é viável para você. Algo que não se encaixa dentro da sua realidade. Então, muitas vezes a gente tem que fazer esse movimento de se perguntar: tudo bem, né? Eu queria talvez a realidade da pessoa, mas aquela realidade é possível para mim? Não é possível para mim, então não tem muito o que fazer. E outra coisa que eu acho muito importante citar: não ter tanto tempo para estudar não quer dizer que no tempo que você tiver, você vai estudar da forma mais terrível que tem, né? E não quer dizer isso. Então, no tempo que você possui, por menor que seja, você vai tentar estudar com qualidade, você vai tentar dar o melhor de si. Muitas vezes a gente não vai ter tanto tempo, a nossa realidade não permite, mas naquele tempo que eu tenho, eu vou tentar dar o meu melhor, eu vou tentar estudar com qualidade. Então, acho que esse é o principal ponto se você tá aí nessa realidade de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Não se comparar com a pessoa que apenas trabalha, porque a realidade dela com certeza vai ser diferente da sua, e fazer, né, o melhor que você pode nas condições que você tem, que não vai ser o melhor do mundo, obviamente, mas vai ser o seu melhor. O segundo ponto que eu vou falar aqui é: faça amizade, né? Faça ali vínculo com pessoas comprometidas. Então, na faculdade, a maioria das pessoas está no mesmo barco, a maioria das pessoas trabalha e estuda ao mesmo tempo, e é muito importante que você tente, né, se juntar com pessoas que tenham o mesmo senso de comprometimento que você, porque o peso dividido, de fato, fica mais leve. Então, é importante, né, que você faça amizade, se possível, com essas pessoas que tenham, né, as mesmas responsabilidades que você para os trabalhos, para os estudos, né? Porque às vezes você vai fazer vínculo com uma pessoa que não tem esse senso de comprometimento e você vai acabar se sobrecarregando porque aquela pessoa não vai fazer a parte dela e vai sobrar tudo para você. Então é muito importante que você tenha, né, esse discernimento na hora de criar os seus vínculos na faculdade, na hora de criar as suas amizades. Então tente ficar próximo de pessoas parecidas com você, de pessoas que tenham o mesmo senso de comprometimento que você, porque aí as coisas vão ficar mais leve, né? O peso aí dividido vai ficar mais leve e você vai conseguir se manter aí durante a faculdade, dividindo as tarefas, dividindo as demandas, e é aquela coisa realmente de uma mão lava a outra e assim todo mundo consegue chegar no final. E o terceiro ponto que eu vou citar aqui para vocês é: priorize o que deve ser priorizado. Eu costumo muito pensar assim, ó, eu sempre vou ser a pessoa que vai preferir a qualidade do que a quantidade.
Então, às vezes, tu tá naquela semanada de prova, de trabalho, 1000 coisas para fazer. Você não vai arrumar pretexto para ir fazer outra coisa que não seja da faculdade. Às vezes, tu vai precisar priorizar os teus estudos, né? Quando você tá aí, principalmente numa semana de prova muito louca, você vai precisar priorizar os seus estudos, o que você precisa fazer, ao invés de limpar a casa, por exemplo, né? Às vezes você é dona de casa aí, você mora sozinha e não vai ter tanto tempo para priorizar as coisas de casa, porque vai precisar focar aí nos estudos, porque naquele momento você precisa disso, porque naquele momento estudar para a prova, colocar em dia as coisas do trabalho vai ser mais importante talvez do que varrer o chão da casa, né? Porque o chão da casa vai ficar ali, você vai fazer a sua prova, você vai fazer o seu trabalho e o chão da casa vai continuar ali para você limpar depois. Mas a prova, o trabalho, eles não vão aguardar. Eles vão vir você estudando ou não estudando. Então é muito importante que você saiba priorizar o que deve ser priorizado. E aqui entra uma questão que eu uso muito, na verdade, na minha vida acadêmica. Porque às vezes a gente tá naquela semana onde tem muitas provas, onde tem muitos trabalhos e a gente não sabe o que lidar primeiro, o que fazer primeiro. Então eu sempre penso assim, eu vou matar um leão por vez. Então, amanhã eu tenho uma prova e depois de amanhã eu tenho um trabalho, eu vou focar na prova que vem primeiro. Eu vou focar na prova, passou a prova, naquela noite que eu vou chegar em casa, eu vou estudar, por exemplo, né, durante a madrugada para o trabalho do próximo dia. Esse é o jeito que eu acho melhor para me organizar e para dar conta de tudo. É focar em uma demanda por vez. Porque se você focar em uma demanda por vez, você pode, né? São maiores as chances de você conseguir fazer aquela demanda com qualidade, né? Conseguir tirar uma nota boa naquela prova e depois ir bem também no trabalho. Porque pelo menos na minha cabeça, quando eu começo a misturar diferentes assuntos, acaba que vira uma gambiarra aqui dentro. Então eu gosto de separar. Primeiro vai vir a prova, primeiro eu vou estudar para a prova, depois vai vir o trabalho, depois eu vou estudar para o trabalho. E assim eu vou, né, matando um leão por vez e dando conta de todas as demandas. Então eu faço esse movimento de saber priorizar o que deve ser priorizado. Não é prioridade eu arrumar, por exemplo, o meu guarda-roupa num final de semana que eu sei que na próxima semana eu tenho diversas provas e diversos trabalhos. Não é prioridade arrumar o guarda-roupa, porque o guarda-roupa ele vai estar aqui para eu arrumar depois que passar a prova, depois que passar o trabalho. Então, realmente, a gente fazer esse movimento, né, esse jogo de priorizar o que deve ser priorizado. E às vezes, quando a gente vai fazer, né, esse movimento, quando a gente está numa semana muito intensa assim, a gente vai arrumar pretexto para procrastinar. Então, às vezes, o arrumar o roupeiro não é de extrema necessidade, mas a minha procrastinação, né, o fato de eu querer fugir de estudar para a prova, de estudar para o trabalho, vai fazer, né, que arrumar o roupeiro seja uma prioridade, quando não é. Então é muito importante que a gente saiba fazer, né, essa análise, esse balanço para saber priorizar o que deve ser priorizado. Saber que o roupeiro não é uma prioridade agora, que o meu guarda-roupa pode esperar, que o piso da casa vai esperar, que aquele trabalho da semana que vem ele vai esperar, mas a prova dessa semana não vai. Então é isso que eu tô tentando falar para você, sabe? Às vezes é muito melhor a gente priorizar a qualidade dos nossos estudos, sabendo que a gente vai conseguir estudar para uma coisa de cada vez, do que a gente focar na quantidade e estudar um pouquinho para a prova, um pouquinho para o trabalho, um pouquinho para o seminário e aí não estuda de fato para nenhum dos três. Tá entendendo o que eu tô querendo falar, né? E a última coisa que eu queria falar aqui pra vocês é que as pessoas dão conta, pessoal. Às vezes tu vai entrar nessa rotina, né? Por exemplo, você só trabalha e agora vai começar um curso superior, vai começar, inclusive, né, a faculdade aí de psicologia, e tá se desesperando, tá achando que não vai dar conta. E por mais difícil que seja, porque realmente não é uma rotina fácil, só quem tá aí nessa luta sabe o quanto que a gente precisa batalhar, mas você vai dar conta. As pessoas sempre dão conta, as pessoas fazem isso há anos e a gente vê que a gente dá conta, sabe?
sabe? Sempre com esse equilíbrio, sempre tentando priorizar o que deve ser priorizado, sempre tentando fazer alianças com as pessoas certas, sempre tentando não se comparar com a vida de pessoas que não têm a mesma vida que você. Então espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. E se foi útil, comenta aqui, deixa um comentário, vamos interagir, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!